Olá pessoal, começamos o Céu da Semana, a nossa live que observa um panorama semanal astrológico com as posições planetárias, com os movimentos astrológicos, aspectos, ingressos, né? E todo um panorama informativo do céu que abrange toda a semana de 5 a 11 de junho, Céu da Semana bastante a expectativa do Mercúrio retomando o movimento direto, né, dando as boas-vindas aí aos nossos audiantes, a nossa audiência permanente que assiste ao vivo no sábado à noite e quem assiste na segunda, na terça, na quarta durante a semana, boas-vindas. Olá, Dani Passos, Lili, bem-vinda, pessoal. Então estamos aí nessa condição de Mercúrio, retomando o movimento direto. Boa noite, Vânia Hungria, Jame, pessoal que acompanha a nossa live semanal. Então temos aí Mercúrio retomando o movimento direto, Saturno ficando em movimento retrógrado. Aí a pessoa pensa, ué, Saturno chegou na hora hoje, Cris. Saturno em movimento retrógrado. A pessoa, Saturno retrógrado? Saturno retrograda. Plutão retrogrado, Urano retrogrado, Netuno retrogrado, Marte retrogrado, Vênus, aí a pessoa fica no alarde do Mercúrio, né, que é mais próximo do Sol, né, então normalmente ele impacta mais nas questões cotidianas. Boa noite, Mini Mônica, Juliana, saudações. Então, começando aí a semana de 5 a 11 de junho, com o retomar de Mercúrio direto aí. Nessas últimas semanas ele, né, teve retrógrado, impactou talvez em algumas revisões, alguns procedimentos. Boa noite, Silvia. Boa noite, Ana Martins. Então a gente notou aí algumas voltas de casos de Covid, amplitude de casos de Covid no Brasil, né? A volta dos que não foram na política, né? O Dória que foi, não ia, depois não foi, né, a candidatura, né? Helena Bolar, boa noite. Então, a gente notou coletivamente uns vai-vens, né, voltando aqui em São Paulo, alguns lugares recomendando uso de máscara, voltou alguns trocentos mil casos de Covid no Brasil. Então, dá umas repassadas em questões, em problemas no coletivo e em temas da nossa vida, revisões, reposicionamentos, ajustes. E agora com o Mercúrio voltando ao direto, nós temos essa condição. Olá, Yoga! Bem-vinda, Yoga Vânia Carvalho. Então a gente tem essa probabilidade de direcionamento em algumas questões, né? Deixa eu ver se eu acho uma arte aqui para associar o Mercúrio do retrógrado para direto aqui para vocês. Então a gente tem esse tempo de redirecionar assuntos, destravar algumas questões que poderiam estar empacadas nos últimos tempos. Aqui, ó, retrógrado, né, como se ele verdinho, como se ele fosse de Gêmeos trator, e direto, quando ele faz o redirecionamento, né, para o movimento. Olha, quando ele está aqui na lateral, né, você vê que ele não está mais fazendo o de trás para frente, de Gêmeos para Touro. A gente tem esse tempo de possibilidade de retomada de questões, de melhor andamento de algumas comunicações, de algumas ideias, de algumas direções a ser esclarecidas, pode voltar ou destravar alguns temas, algumas conversas, mas enquanto a gente estiver na lua nova de Gêmeos, existe essa possibilidade de alguns repentes ainda na semana, alguns entraves aí permanecem, algumas sequelas do Mercúrio retrógrado sempre permanecem. Depois que o Mercúrio fica direto, né, ele tem alguns dias que, para mudar do grau de Touro, né, qual signo que ele está, ele fica meio lento ainda. Então, os 2 primeiros dias do voltar para o direto, a tendência é de uma velocidadezinha, né, para andamento de algumas questões. Não estranhe se isso, né, acontecer. Porém, a semana é propensa a ser um pouco mais fluente diante de questões que antes vinham um pouco mais travadas. Certo?
E aí a gente tem de hoje para amanhã, quer dizer, de hoje para amanhã para quem está ao vivo, né? Mas de sábado para domingo, Saturno em movimento retrógrado. Saturno ele fica retrógrado. Opa, deixa eu tirar a tela aqui do slide do post do Instagram. Vocês podem ler depois ali o informativo de Saturno retrógrado, né? Mas na verdade eu queria só colocar a artezinha ali do Saturno, lá, Saturno, né? Retrogradando, tá? Mas aqui alguém pediu, né? Vamos deixar ali um resumo que eu até coloquei hoje para uma explanação mais abrangente, né? desse movimento. Então, se eu vejo ali, ó, Saturno em Aquário fica em movimento retrógrado, importante para um reposicionamento das nossas responsabilidades, uma importância de como alguns interesses, né? Importante para uma reflexão sobre nossas responsabilidades e também sobre a importância de como tratamos alguns interesses, observando suas consequências a longo prazo, mas sem perder a percepção do ritmo atual. Vale também um olhar para nossas responsabilidades em questões coletivas. Então, por exemplo, se a gente percebe que está tendo sei lá, retomada de casos, as pessoas voltam a usar máscara nos locais fechados, no mercado, né, no cinema, não custa estar com uma máscarazinha no bolso, colocar, né? É uma atenção, uma responsabilidade com o coletivo, né? Quase domingo aí, Mini Mônica? Então, boa noite Inês. Então, é um pensar para o coletivo. Então, Saturno ele retrograda, Saturno, Júpiter, eles têm uma retrogradação mais demorada. Saturno vai ficar retrógrado até outubro. Então, é um reposicionamento de algumas responsabilidades que nós temos com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. A região ali de Aquário, onde o Saturno transita por volta deixa eu ver que grau o Saturno está por Aquário, 25, né? Então, por exemplo, o mapa astral do Brasil, da independência do Brasil. O Brasil tem ascendente Aquário por ali, 22, 23 graus, né? Há controvérsias do horário preciso. Então, isso impacta numa condição de responsabilidades diante do que for tratado em torno de direções, de lançamento, de candidatos no pleito presidencial. Então as pessoas estão se assumindo mais as responsabilidades que precisam, né? Exceto um ou outro aí, como por exemplo, chefe do executivo. Bom, deixa para lá. Então, essa questão de Saturno em Aquário que ajuda a refletir sobre as nossas responsabilidades ou um reposicionar diante delas. Às vezes a gente cai a ficha de que tem algumas contas ou tem alguns boletos, digamos assim, ou algumas responsas que a gente está pagando conta que não são nossas, né? Tem alguns carnês, alguns boletos, algumas demandas que outras pessoas meio que jogam nas nossas contas que não é nosso, não é para a gente carregar, né? Tem algumas sacas de café que jogam para a gente que não é para a gente carregar. Então Saturno retrógrado é interessante também para isso, para a gente perceber que tem alguns sacos de arroz ou de café que não são para nós carregarmos. Tá? Então vale esse observar também. Saturno em retrogradação, ele ajuda a compreender a retomada de algumas responsabilidades, mas também a perceber que algumas não são para os nossos ombros e nem para a nossa coluna, né? Então, vale esse alerta também, ó. Sai, sacola, essa não é minha, você que carregue isso, tá? Seja na família, seja no trabalho, seja com os amigos e com quem quer que seja, né? Então, esse é um ponto. Então, esse é um detalhe, né? Mini Mônica, eu não deixo a máscara, não vou deixar tão cedo. Pois é, a máscara virou um acessório útil, né? Que acaba sendo marcante, que acaba sendo necessary, né? Não é, Bernadette? É isso aí, bingo. Né, Cristina da Luzé? O Saturno ele já está na casa, tá? Ele só vai mudar algum tipo de posicionamento quando ele retrograda. Quando ele retrograda,
Quando ele faz oposição ao Sol, que é daqui um mês, dois, algumas semanas, né? Junho, julho, agosto, lá para agosto, acho que ele faz oposição ao Sol, não tenho certeza. Mas Saturno, Júpiter, Plutão, a retrogradação ela é um tanto diferente de Mercúrio, que é 20 dias, depois 4 meses, mais 20 dias, né? Saturno ele passa 4 meses do ano retrógrado, assim como Júpiter e Plutão, né? De 4 a 5 meses, mais ou menos, 4 meses. Então, vale aí uma atenção com o instante, a semana que acontece a retrogradação dos planetas lentos, né? A dinâmica do retrógrado para Saturno, para Júpiter, para Plutão é um tanto diferenciada, né? Não requer lá tantos alarmes, mas dá aquele trancozinho sutil, né? Aquele, né? Opa, essa responsabilidade eu tenho que me preocupar com o coletivo, mas algumas não, né? Então, na casa 7, por exemplo, é relacionamentos. Então, tem algumas observações que a gente pode repensar ou reposicionar diante de convívios, relacionamentos, vínculos, né? Num sentido geral. Certo? Seguimos no céu da semana, terça-feira temos lua crescente. Lua crescente, olha lá, lua crescente em Virgem, ó, símbolo de Virgem, né? 16 graus, a luazinha ali no símbolo de Virgem, tá? Lua crescente em Virgem. Então, a fase lunar em Virgem, toda lua crescente, ela favorece andamento melhor das questões, melhor direção de assuntos, né? Melhor, a lua nova é o que dá ponto de partida, é o que inicia, né? A lua crescente é um favorecimento da sequência das questões, do andamento dos temas, né, no sentido geral. Então, é um favorecimento do andar de algumas questões. Então, lua crescente em Virgem, né, se não travou aí o informativo, dá um sinal aí, gente, se meu áudio não tiver ok. Vou dar uma sinalização para o público aqui. Então, a lua crescente em Virgem, ela favorece os temas práticos, né? Isso, Mini Mônica, nós virgens somos muito práticos. Então, no coletivo, beneficia esse... Tá ok o áudio aí, né, Ju? Tá, às vezes dá umas travadas aqui, eu me situo para dar uma situada. E a lua crescente virginiana requer essa atenção com o que é essencial, com o que é útil, né? Como diria aquele som dos Titãs, só quero saber do que pode dar certo, né? Não temos tempo a perder. Então, uma lua crescente virginiana recomenda essa atenção com o que é eficaz, com o que é prático, com o que é útil, né? Não perder tempo com bobagens, com o que dispersa, com o que tira do foco, né? Um olhar aí na precisão. E como é um signo bastante atrelado, associado aos detalhes, às vezes numa lua crescente em Virgem, tem algumas coisas que fluem melhor nos detalhes. A gente pode encontrar a solução de alguns temas ali, ó, no olho do relojoeiro, né? Já viram o olho do relojoeiro quando ele vai consertar o seu relógio? É a lua crescente em Virgem. Ele pega o detalhe ali da resolução de alguma questão do trabalho, de alguma questão do dia a dia, às vezes parte doméstica. Você vê que o relógio da água estava vazando o negócio e você viu que era uma pecinha ali do girar da torneira. Então é o detalhe cotidiano da lua crescente em Virgem na terça-feira, certo? Cássia, bem-vinda, boa noite a quem chega. Este é o céu da semana de 5 a 11 de junho, tá? Então, lua crescente, Tereza, bem-vinda. Lua crescente em Virgem é interessante para resolver questões atreladas a o que é útil, o que é eficaz, né? O prático para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Às vezes está precisando comprar uma coisa para casa que faz tempo que está precisando. Aproveita que o Mercúrio ficou direto, dá uma andada, vamos agilizar. Aquele que estava em stand-by, né? Ficar lá com aquela cisma. Ai, porque o Mercúrio está retrógrado, já não vou no mercado comprar. Agora não tem desculpa, né? Mercúrio ficou direto,
Não tem mais desculpa, não tem mais melindres, né? Eu comprei uma blusa com Mercúrio retrógrado pelo site, fluiu tudo bem, né? Erraram a cor, né? Pedi um quase cinza, mandaram um azul marinho, mas tudo bem, o azul marinho até que estava legalzinho. Né? Mas erraram, né? Eu arrisquei, porém o prejuízo não foi tanto, né? Mercúrio retrógrado dá uma sequelinha, pelo menos, né? Agora o Mercúrio ficou direto, não tem mais desculpa, né? Aproveita que a lua crescente está em Virgem, está precisando de algo mais útil, fica lá enrolando, né? Porque o Mercúrio está retrógrado, eu não vou comprar. Agora não tem desculpa, né? Bora, bora, artilheiro. Então vamos embora. Então, lua crescente em Virgem é interessante para organização e mais atenção aos detalhes das questões cotidianas em geral. E a gente pode resolver muita coisa no olho clínico do detalhe do relojoeiro, né, da lupa, do detalhe. Certo? O que mais da cola? Um momento para retomarmos hábitos simples com lua em Virgem, né? Às vezes ficou lá enrolando, não ia mais naquele café da esquina, comer aquele croissant e tal. Detalhes do cotidiano que a gente tinha, né? Tá rindo, né, Cristina? Detalhes do cotidiano que a gente, né, tinha tal. E acabou deixando de lado uma lua crescente em Virgem, um Mercúrio direto, a tendência é a gente poder retomar alguns hábitos práticos, simples do cotidiano. Mini Mônica, tens de ser mais prática, é o teu signo ascendente, nada disso. Você está dando um recado para Joana, né? É que Virgem tem um lado cismado, né? Virgem tem um lado, né? Meio umas noiazinhas, né? Aqui jaz um virginiano, né? Sabemos da história. Certo, então lua crescente em Virgem terça-feira, um olhar clínico para as coisas, valorizar o que é essencial, o que é prático, não perder tempo com bobagem, né? Você tem lua natal na 12 em Virgem, Carolinda? Carolinda, então, é bom para uma reflexão das necessidades, né? Bom para uma reflexão do ritmo do corpo, da saúde. É interessante. Lua crescente em Virgem é interessante um cuidado com o ritmo, o corpo, a saúde também, né? De repente retomar algo, um olharzinho ali, um examezinho, às vezes está precisando, né? Testezinho de Covid, às vezes fica cismado, né? Vai lá, faz um desencargo de consciência, se tiver assim, meio assado, mas sem nóias, calma e elegância, certo? Então, ok, calma e elegância, né? Tá louco, café na padaria com coração. Faz uma pesquisa de mercado, né, ô Cris? Faz uma pesquisa de mercado, não precisa ser um croissant, pode ser um pão de queijo, né? Tem paladar virginiano para taurino, paladar para todos os gostos, né? Pode ser um cafezinho preto e expresso e ok, né? Então, de boas. Lua crescente em Virgem, ou aquele suco de mamão com laranja, né? Aqueles hábitos, né? Ou nem que seja para comprar um lolo, né? Um hábitozinho aí da vida, você ficou de lado. Coração em 20, Carla, você tá doida. Obrigado, estou bem de saúde, graças a Deus. Então, Carol, isso, dá um olhar para a saúde, às vezes não é algo, uma noia, não é uma noia com a saúde, mas pode ser uma retomada com o corpo, de atividade. Às vezes ficou lá enrolando, trancando a academia, porque estava frio, não vou. Aí a lua em Virgem também pode dar uma retomada num olhar para o corpo, para o ritmo, para a saúde, para a rotina, incrementa questões da rotina e também para adequar a um lado mais saudável que pode ter deixado de lado, certo? A gente tem sexta-feira, mas aí ao longo da semana, Mercúrio, bom aspecto com Plutão, tá? Deixa eu ver aqui que foi. Tá voltando para yoga, Carol? Ó, tá vendo? Já achamos aí uma atenção com bem-estar. Fala aí, Thiago Cordeiro, melhoras aí para você. O Thiago tá meio aí, uma corizazinha, né, Thiago? Tá com uma corizazinha. Melhoras aí rápidas, Thiagão. Força aí.
Então, o Mercúrio em bom aspecto com Plutão ao longo da semana é interessante para pesquisas, para interações, para algo que envolva ali, ó, Mercúrio trígono com Plutão, né? Mercúrio trígono com Plutão. É interessante para descobertas no trabalho. Mercúrio em trígono com Plutão, Mercúrio em bom aspecto com Plutão é bom para desvendar informações, para desvendar assuntos, para tirar a limpo algumas questões, para esclarecer temas, né? Também para pesquisas. Beleza, Tiago? Melhoras aí para ti. Então, Mercúrio em trígono com Plutão também favorece questões investigativas, conversas mais profundas. É até bom para DRs produtivas, aquela DR que tira limpo e vai a fundo da conversa, né? Mas é interessante para desvendar assuntos. Nossa, então era isso? Né? Você está lá no trabalho, está lá fazendo ou alguma relação. Por que a pessoa estava meio estranha com você, né? Por que estava se comportando de uma forma meio assim, meio assada? Nossa, então foi por isso, né? Ainda mais com o Mercúrio direto agora, fica mais suscetível a gente perceber o porquê de alguns entraves de comunicação andaram um tanto problemáticos ou capengando aí nos últimos tempos. Com Mercúrio em trígono com Plutão, favorece o desvendar dessas questões. Joia? Então é um tempo importante aí ao longo da semana que Mercúrio e Plutão marcam um bom aspecto para trabalho, para informações, para descoberta de informações que envolvam pesquisas de negócios. Então vale também esse procedimento. Tá? E a gente termina aí a semana, o céu da semana, com uma conjunção Vênus-Urano. Conjunção Vênus-Urano não é algo muito simples. Olha lá, ó, Vênus verdinha, Urano ali roxo, ali embaixo, tá? Vênus conjunção Urano. Então, aí requer atenção para mudanças repentinas na maneira de lidarmos com relacionamentos. Conjunção Vênus-Urano é um certo despressurizar questões que envolvam relacionamento, sair do padrão na maneira de conduzir temas diante das relações. Então, Urano é um planeta que quebra padrão, que alterna assuntos. Então, se a gente perceber que uma relação, que alguma convivência está empacando a nossa vida, ou que está criando muito padrãozinho, aí é halt, ruptura. Né? Mas, por outro lado, Vênus-Urano favorece pessoas que inspirem originalidade. Né? Urano é o original, Urano é o planeta. Para ter uma ideia, se a gente olhasse Urano no telescópio, que ele não é visível ao olho nu, Urano é um planeta que ele gira deitado. Né? A Terra, por exemplo, ela faz a rotação assim. Urano ele gira deitado, ele é rebelde, né? A criança fazendo birra. Então, ele é fora do padrão. Então, Vênus conjunção Urano é interessante para uma quebra de padrão diante de posturas nas nossas relações. Então tem essa questão também. Favorece inovações diante de convivências. Então a gente pode se inspirar no original. Nossa, como aquela pessoa é diferente nesse modo de trabalhar, né? Então a gente pode inspirar originalidade, né? Então tem essa questão. Carla, Urano está em trânsito no ascendente. Bom, Urano em trânsito no ascendente é uma quebra de padrão geral em você, né? No estilo. Né? Você é meio carta de alforria para muitas questões. Então, quando se tem Vênus conjunção a Urano, é uma propensão a alternarmos nossa postura nos relacionamentos. Pode ter compromissos repentinos também, ou mudarmos nosso posicionamento diante de algum compromisso. Então, algo que está marcado pode alternar, algo que está meio elaborado pode ter algum repente de novidade. Às vezes aparece uma pessoa do nada, assim, que você não vê há um bom tempo, marca aquele encontro, a pessoa está passando assim, nossa, você está passando aí e tal, vem aqui, vem lá. Né? Vênus-Urano, é o repente. Né? Que mais? Então, é uma oportunidade de mudarmos de maneira
um tanto fora do padrão a nossa postura diante de relacionamentos, tá? Isso, Urano é associado à quebra de padrão, né, Teresa? Então, ao que inova, ao que às vezes radicaliza. Então, tem bastante esse indicativo no momento de conjunção Vênus-Urano. Vênus conjunção Urano, às vezes, nos mercados, na parte financeira, costuma dar umas oscilações meio bruscas, tá? Muitas oscilações na bolsa de valores, nos mercados, aí nos bitcoins, costumam dar uns repentes numa semana de Vênus-Urano. Então, para quem investe, para quem é da área econômica, para quem lida com negócios, para a parte tecnológica, pode ser investimentos em questões tecnológicas, em assuntos, né, pode ser positivo. Mas recomenda-se cautela, recomenda-se moderação, né? Porque os mercados eles são propensos a ficar um pouco mais voláteis em períodos de conjunção Vênus-Urano. Isso, Cristina. Tá? Quer ver? Ó, janeiro de 99, maio de 2017, março de 2020, teve conjunção Vênus-Urano. Então o mercado deu um abrupt, né? Teve queda repentina da bolsa e tal. Então, bolsa, mercados de maiores riscos, vão com calma e elegância, vamos na moderação, tá? Tem oposição Vênus-Urano, Joana? Então, aí é o desafio de lidar com o que é muito convencional, né? Vênus-Urano é uma propensão a vivenciar as relações de uma maneira desprendida, ou pelo menos sem estar muito presa a padrão, né? Então, numa conjunção Vênus-Urano, a gente também é propenso a se inspirar em pessoas que inovem, ou têm um lado diferente, ou têm um lado criativo, uma originalidade, ou ajudem a sair do padrão, né? Ou inspirem a sair do padrão. A gente pode perceber uma pessoa fazendo, sei lá, uma live diferente, um post, né? Um trabalho na internet que inspire o nosso negócio, nossa atividade, né? Um curso online. Nossa, olha o que aquela pessoa incrementou nessa atividade online, nessa venda online, ou nessa página de negócio. Também é um jeito de perceber inovações no online, na internet. Valderez, bem-vinda, boa noite, fria, né? Deduzo em Porto Alegre. Então é isso, gente, conjunção Vênus-Urano numa semana aí marcante, numa semana importante de oportunidade de novas convivências, de convivências diferentes, mas também de sairmos de um padrão diante de relacionamento. A gente perceber que certos padrões estão ou sufocando ou empacando a nossa vida, a gente pode dar despressurizar, ter uma certa carta de alforria, até porque Vênus-Urano tem um indicativo de desprendimento, de alternância de padrão, de inovação ou de um libertar de paradigmas, certo? Então é um momento aí de propensão a surpresas também na maneira de conviver ou no se surpreender com a postura de algumas pessoas ou a nossa diante de algumas também, certo? Deixa eu ver, Esdras. Tem Vênus, Marte conjuntos em Trígono Urano, tem uma afetividade sexual fora dos padrões. Então, Esdras, na verdade, orientação sexual e caráter não é uma questão associada a posicionamento astrológico no meu entendimento, certo? Então, eu já vi mapa astral de Gêmeos que um era hétero e com esposa, tal, filhos, e o outro era gay com vida conjugal estabelecida, tal. E eram gêmeos, era o mesmo mapa praticamente. Então, não grilhe com questão de Urano, de aspecto de Vênus-Urano, ou com questão de sexualidade, ou com questão de caráter, tá? Eu tenho uma concepção de que no mapa e na astrologia não se determina caráter nem orientação de gênero, certo? Até porque já vi também gêmeos assim, que uma era Ruth e a outra era Raquel, né? Quem lembra aí de Mulheres de Areia? Né? Tudo bem que era novela, mas eram gêmeas, né? Então a Ruth e a Raquel. A Ruth é boazinha, a Raquel é malvada, como diria Tonho da Lua. Então,
desinculquem aí da questão de orientação sexual e também de gênero, porque tem muita gente com Vênus Urano também, que é hétero, e tem um lado mais livre, tem um lado mais libertino, um lado fora do padrão, ok? Então eu tenho pelo menos essa concepção de que não há estabelecimento da condição de orientação sexual ou de caráter por mapa astral, certo? Então, semana de Vênus-Urano ela é interessante para surpresas, mudança de postura repentina diante de convívio, diante de relação, tá? Vai acontecer na sua 8, Rodrigues, pode ser uma alternância na questão na financeira, tá? Algum contratempo, mas às vezes, se é na 8, pode ser em parceria ou às vezes até para o par, se a pessoa é casada, se a pessoa tem vínculo, tá? A casa 8 às vezes são finanças do par, do parceiro ou em parceria, tá? E às vezes alguma questão de algo como herança, seguro, que envolve temas da casa 8 também, certo? O que mais de Vênus-Urano e para terminar? Surpresas, oportunidades para novas convivências sociais assim de forma repentina também, né? E aquele aviso de bolsas, mercados, vamos na ponderação, porque é sempre tendência de oscilações bruscas, certo? Esdras, concordo, são possibilidades no grande espectro de possibilidades e posicionamentos astrológicos, certo? Então, né? Tem na 12 conjunção com Saturno, você tem Vênus Urano, Cássia, então... vale aí a questão. Mas, na verdade, gente, a atenção é com o trânsito aí de agora, certo? Então, tempo de Vênus-Urano em Touro, há algumas oscilações de mercados, de parte financeira, né? Quem for do investimento, quem for da área de mercado, cautela, né? Vai na manha do gato, na calma e elegância, certo? E é uma chance de mudar o padrão e a postura diante de relações que prenda um pouco a gente a certas mesmices ou posicionamentos, né? Então não ligue para essas caras tristes fingindo que a gente não existe, né? Vênus-Urano dá um certo despressurizar de padrão em termos de convivências, em termos de meios sociais também. Certo? Pessoal, esse é o Céu da Semana, encerro por aqui, de 5 a 11 de junho, falamos de Mercúrio retomando o movimento direto, favorecendo alguns andamentos de comunicação, de pensamentos, de conversas que ficaram meio travadas. Saturno retrogradando, um reposicionar de algumas responsabilidades, né? Refletir sobre nossas responsabilidades ou sobre algumas obrigações que não precisam ser nossas ou sacas de café que a gente não precisa carregar pelos outros, né? Para bom entendedor, Chico é Francisco, né? Obrigado, Cássia, obrigado, gente. Que mais? Lua crescente em Virgem, positiva aí na terça-feira para posicionar questões mais úteis, foco no que é essencial, no que é prático. Obrigado, Mini Mônica, obrigado pela audiência aí de Portugal, tantas da noite de domingo, virando a madrugada. Muito obrigado mesmo aí para quem assiste de fora. Maria Tereza Valderez, Joana, Bernadette, super grato. Então, semana aí de alguns movimentos, o Mercúrio indo já para o direto, Saturno retrogradando, atenção aí com essas questões de responsabilidades que a gente precisa pensar ou retomar para o coletivo. Obrigado, Jaime! E atenção, obrigado, Esdras! E especial também aquelas que às vezes a gente está carregando sem precisar carregar, certo? Obrigado, Raquel, super grato aí também pela audiência, pela presença, fico lisonjeado aí por acompanhar o meu trabalho, tá bom? Pessoal, ótima semana a todos, calma e elegância, um abraço